Oi pessoal, bom? Então, a gente vai reagir a um vídeo chamado O Grande Segredo de Shadow of the Colossus, feito pelo Lizard. É um vídeo que eu assisti já há bastante tempo, mas eu acho interessante a visão que ele passa, e principalmente sobre um tópico ali no meio, que eu acho que seria interessante ser comentado, porque, bem, você não conhece porra nenhuma de mim, essa é a realidade, e eu sou um cara que ama esse jogo de paixão há muitos anos, muito tempo mesmo. Então eu acho que seria interessante reagir a esse vídeo, porque é um puta vídeo bom, e ele levanta uma questão ali no final bastante interessante que eu queria comentar. Enfim, vamos lá? Tá acelerado em 2.5 esse daqui, calma aí. Na época de ouro do PlayStation 2, esse console deu à luz a vários jogos imortais. Sabe? Cada console tem o seu jogo marcante. Jogos que ficam presos nas nossas memórias, como por exemplo, o primeiro Mario e o Nintendinho. Esse console e esse jogo são tão ligados um ao outro que hoje em dia é quase impossível pensar neles separadamente. E esse jogo marcou tanto o console que tem pessoas jogando esse jogo até hoje. Ele de fato se tornou um game imortal. E no PlayStation 2 não foi diferente. O PlayStation deu pra gente uma biblioteca de jogos impressionantes que marcaram o console. Muita coisa. Clássicos como GTA San Andreas e GTA Vice City revolucionaram os jogos de mundo aberto e são jogos lendários até os dias de hoje, sendo assunto principal de vários canais aqui no YouTube. Você sabe do que eu tô falando. Temos outros jogos como God of War, Silent Hill 2 e 3, que são pérolas dos jogos de terror, Bully, Devil May Cry 3, Metal Gear, enfim. A biblioteca do PlayStation 2 é gigantesca. E é impressionante como um único console tem tantos jogos marcantes assim. E grande parte dos jogos presentes nela se tornaram clássicos super aclamados. Porém, um jogo que deixou tanta gente com dúvidas que causou uma comunidade inteira a iniciar uma caça ao tesouro que durou 14 anos e continua ativa até os dias de hoje. E bem, eu sou o João e hoje eu vim aqui para falar para vocês de um dos jogos mais enigmáticos já feitos e falar do seu mistério lendário. Senhoras e senhores, eu apresento a vocês a busca pelo último mistério de Shadow of the Colossus. Nossa, as músicas. Calma, deixa eu aumentar. Porra, tá no máximo, calma aí. Cara, eu conheci Shadow of the Colossus pela série do Venom Extreme. Deixa eu ver aqui. A parte boa de conhecer por séries de YouTube é que você sabe, você consegue ver a data. Essa série daqui não foi no episódio 1, se eu não me engano, foi no episódio 6 ou 7. Foi aqui, mano, no episódio 7. Foi na data de 2/5 de 2012. Esse jogo é de 2006, se eu não me engano. É de 2005. Tivesse passado 7 anos do lançamento do jogo. E foi aí que eu finalmente conheci ele. E mesmo assim, tipo, me marcou de uma forma tão grande, sabe? Olha os vídeos da época. Olha a introduçãozinha. Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme no nosso 7º vídeo do Shadow of the Colossus. Ah, mano, que coisa boa. Foi aí que eu conheci, eu queria muito jogar. Eu ouvia que o Venom jogava no PS3, mas ele falava sempre, não, esse é um jogo de PS2 e tal, é só um remaster. E aí eu fui na feirinha procurar, claro. Eu lembro que não tinha, quando eu fui pela primeira vez. E aí eu fui no dia seguinte, que eu ia voltando da escola, e de novo não tinha. Eu pedi pro tio dar o jeito dele lá, não sabia como ele fazia, mas só baixar. Cara, demorou, se não me engano, mais 2 semanas pra ele conseguir dar esses pulos aí pra mim, porque eu acho que, mano, a ISO do jogo naquela época provavelmente não era tão fácil assim de conseguir. Só que todo dia eu parava lá e eu enchi o saco dele falando, não, por favor, quero muito jogar esse jogo e tal. E ele deu um jeito, mano. Ele deu um jeito de conseguir esse jogo pra mim. E foi aí que eu tive a oportunidade de jogar, sendo que eu já sabia como era o jogo inteiro. Eu já tinha visto a série do Venom. E ainda assim foi mágico, tá ligado? Foi mágico. Que jogo incrível, que jogo incrível. E sim, eu tô falando isso por experiência própria. Só uma pequena curiosidade, o nome desse canal só existe por conta desse jogo. Lizard era um nick bem popular de um ADM de uma página de Shadow of the Colossus no Facebook. Facebook. Eu tô ficando velho, meu Deus. Enfim, depois que a página meio que morreu, eu acabei pegando esse nick pra mim e eu fui extremamente criativo, porque eu não copiei o nick do cara não, ao contrário do que vocês estão pensando. Eu adicionei mais um Z nele. Eu sei. Original pra caralho, né? Bom demais. Mas esse não é o ponto do vídeo. Muita gente tem algum passado com esse jogo, até porque ele é extremamente marcante. Não é todo dia que a gente encontra algo parecido com esse game. E eu diria até que ele é um jogo impossível de ser recriado. Pra quem não conhece, aqui vai um breve resuminho da história desse jogo. Você é o Wander, o Vander, ou Shander, ou enfim, esse carinha aqui. E você por algum caralho de motivo tem que dar um jeito de reviver
essa guria aí, que você não sabe se é sua namorada, irmã ou qualquer coisa do tipo, mas a gente sabe que ela é importante. Enfim, o Wander roubou uma espada anciã do vilarejo deles e agora tá indo para as terras proibidas. Chegando lá, ele fala com uma voz do teto que diz: essa parte daí eu tinha um medo do caramba de comprar o jogo e não conseguir pular essa abertura. Era papo da minha mãe ouvir essa voz duplicada com uma intenção meio demoníaca e ela falar: não vai jogar. Pra ele o seguinte: moleque, se tu quiser a guria de volta, tu vai ter que procurar uns 16 bichos de pedra por aí. Quem dera fosse e assim, dar um né? jeito de matar ele. basicamente o jogo é isso, nós tendo que correr atrás de 16 criaturas Nossa, gigantescas, o tempo que eu ou em alguns casos separados, fiquei nem muito tão grandes empacado, assim, né? pra falar a verdade. Esse também, eu já tinha visto a série do Venom, eu já tinha visto ele zerar o jogo, mas o meio tempo de eu conseguir o jogo e ter visto a série foi muito grande. Então quando eu cheguei aí, eu simplesmente não me lembrava que eu precisava pegar a tocha. Eu fiquei muito preso, muito preso. É época diferente, né, mano? Eu lembro que ano passado eu joguei no PS4 do Matoso e eu zerei, tipo, em uma tarde inteira. Eu sabendo exatamente o que tem que fazer muito rápido. Mas quando eu era criança, mano, era tipo cada dia um colosso. Do tanto tempo que eu ficava empacado pra resolver algumas coisas. Claro que nos primeiros não. Os primeiros colossos são muito simples. Mas do meio do jogo em diante, começa a ter uns puzzles diferentes, umas formas mais complicadas de você resolver. E até eu pegar o jeito, até eu me lembrar como que era. Nossa, eu ficava muito tempo ali. Nem tinha conseguido zerar o jogo na primeira vez que eu joguei no PS2. Fui zerar anos depois no computador, no PC. Tão complicado que tinha sido pra mim, né? Enfim. Olhando assim, até parece que esse jogo é algo besta de tão simples que ele é. Mas é aí que você tá enganado. O motivo que Shadow of the Colossus virou um marco não foi pela sua história inovadora não. Até porque essa história é algo que a gente já tá bem acostumado a ouvir. Esse jogo se tornou popular pela história que ele não conta, além de todos os outros fatores adicionais que contribuem com mistério. Esse jogo. Primeiramente, é mais do que óbvio que as grandes estrelas do jogo são os Colossos. Afinal, lutar contra eles é um sentimento completamente diferente do de enfrentar qualquer outro inimigo em jogos de videogame. Cada um deles tem uma batalha completamente única e diferente, memorável do seu próprio jeito. Por exemplo, eu sabia exatamente o que tinha que ser feito. Ele tinha que bater a espada na pedra, e o bracelete dele quebraria, a manopla, né? E eu não conseguia. Eu fiquei, mano, mais meia hora andando em volta, caindo, sendo derrubado. Porque, mano, era uma sensação de... tinha medo jogando, sabe? Quando você é criança, quando você é novo, pelo menos eu tinha um medo tão grande, tinha uma sensação tão diferente em jogar jogos antes e hoje em dia. Hoje em dia eu sei que é um jogo, eu sei quais são as mecânicas, eu sei que se eu tentar fazer tal coisa, talvez funcione, porque mecanicamente um jogo funcionaria. Naquela época não. Naquela época é tudo muito diferente. Existia uma mística muito grande. E por isso que eu tinha tanto medo de ir pro próximo colosso pra enfrentar, porque era realmente medo. Então, cara, jogar isso na infância e jogar hoje em dia é bem maneiro, mano. É ver essa diferença bem legal. E lutar contra eles passa um sentimento de quão Nossa, eu fiquei insignificante preso a gente pra é caralho comparado a essas também. criaturas ancestrais gigantescas. E é um bagulho super simples isso Mas daí. além disso, tudo em volta desses seres é um mistério. Suas Eu nem tinha chegado nesse colosso na época do PS2, pra você ter noção. arenas com estruturas desmoronadas ou locais curiosos, o fato deles serem diferentes uns dos outros e aparentarem existir há séculos, o porquê eles têm a aparência que eles têm, sabe, tudo em volta dessas criaturas é como se fosse uma dúvida cruel, que mesmo com toda essa gameplay eufórica de subir neles com uma trilha sonora surreal, essas perguntas nunca vão embora da nossa cabeça. Elas são parte desse misticismo do jogo. Será que existem mais de 16 colossos? E com tanta coisa Será? escondida assim, será que não tem algo mais? Afinal, como é que é a vila do Wander, né? Como ele sabia desse lugar? E mais importante, Acabou na por que esse bateria. cavalo é tão grande? Caralho, nunca reparei. Cara, eu nunca tinha reparado o quão grande era a agro. Que porra é essa? Vocês estão ouvindo, né? Ah, acho que parou. Beleza. Mano, tá com um mau contato muito grande esse fone. Que legal. Ah, acho que agora vai. O fone tá com mau contato, que legal. Vamos ignorar então. O mapa desse jogo é a verdadeira estrela dele, para ser honesto. Ele é sim vazio, de fato, mas você não sente isso. Quando você tá andando por ele, você nunca se sente sozinho ou que tem algo faltando nesses lugares. Algo faltando, não. Sentir sozinho, sim. E é intencional isso. Mas realmente existe a sensação de exploração muito grande nesse jogo. Tanto que eu lembro que no final da série do Shadow of the Colossus do Venom, ele comentou que queria achar o Jardim Secreto. E ele andou pelo mapa procurando, sendo que é simplesmente em cima do ponto central do mapa. Ele sempre esteve em volta do Jardim Secreto, mas ele não fazia a menor ideia. E esse sentimento é muito interessante, é muito bom. É engraçado como em 2012, com o mistério, mesmo 7 anos depois do jogo ter sido lançado, ele ainda existia. Sente que tem alguma coisa ali, algo talvez te observando ou esperando para ser encontrado,
Deve ter alguma coisa escondida em algum lugar dessas terras e a gente tá muito perto de descobrir ela. Na última vez que eu joguei, há uns dias atrás em live, eu descobri coisas que eu nem sabia que existiam nesse jogo. Locais novos, coisas novas e... Cara, eu nunca fui aí. Essa é a magia do jogo, sabe? É como se esse jogo sempre desafiasse a gente a descobrir algo novo. Foi mal, tá cortando tanto, mas é que eu acho que é um game tão incrível. A movimentação do personagem foi algo que me comprou muito quando eu vi a série do Venom. Por exemplo, a saga Assassin's Creed na época tinha uma movimentação muito fluida, mas jogos de PS2 não. Ver isso e ver que eu tinha acesso, eu tinha o console pra jogar um jogo dessa qualidade. Até hoje eu fico impressionado na movimentação. Como o Vander se desequilibra, como ele segura nas arestas. É muito incrível, mano. É muito bem feito. Existe um esmero tão grande. Até hoje em dia você não vê jogos com esse nível de detalhe. Em 2007, um usuário dos fóruns da PlayStation chamado Ascadia iniciou o que ele chamava de a busca pelo último grande segredo, analisando os mistérios de Shadow of the Colossus e montando teorias sobre o que possivelmente ainda estaria escondido dentro do jogo. Imagina isso pra época. Isso gerou todo tipo de busca e pesquisa dentro desse jogo. Teorias de ligar pontos do mapa geometricamente, baseadas em estruturas com desenhos parecidos no mapa, teorias com ligações bíblicas, com o tempo da adoração sendo uma referência da Torre de Babel. Cara, é sério, destrincharam até a demo desse jogo. E de certo modo, as pessoas até conseguiram achar algumas coisas assim, como o Jardim Secreto, mas parecia que só mais dúvidas e mais dúvidas. O que eu acho interessante também é que o próprio Jardim Secreto era algo a ser descoberto. E quando os jogadores conseguiram chegar lá, as dúvidas eram criadas porque as frutas de lá diminuem sua vida, aquele lugar era incompleto. Existia toda uma mitologia em volta do jogo e quando você chegava ao que era secreto, você descobre que nada funciona, sabe? Nada que deveria funcionar funciona e é só ali. Então, tipo, não parece ser um erro de design, não parece ser algum problema ou bug, é feito propositalmente. Essa magia, essa dúvida, conforme você avança e que realmente parece que existiu todo um cuidado em criar um mistério, numa época que isso não existia, numa época que esse tipo de coisa não era comum. Ao mesmo tempo que parece que foi sem querer. Quando a gente sobe no Jardim Secreto, a gente chega a essa ponte. E atravessando ela, a gente chega a essa entrada, que por algum diabo de motivo a gente não consegue passar pro outro lado dela. E aí que vem a pergunta, por que diabo de motivo a gente não consegue atravessar pro outro lado dela? E no Jardim Secreto também tem algumas frutas que se a gente atirar flechas nelas e comer, elas diminuem a nossa vida. Mas por que elas diminuem a nossa vida? Não era pra ser aqui o buraco que o Dormin fala, mas ele não tá aqui. E continuando pelos outros pontos do mapa, o pessoal começou a encontrar coisas ainda mais curiosas. Por que os anéis de Ico, um outro jogo dessa produtora, estão largados no deserto como se fosse uma ruína? Então, seria Shadow of the Colossus uma prequel, uma continuação de Ico? Eu lembro que eu comentei na escola sobre o jogo e tal, e outras pessoas já tinham jogado, e eles comentaram, não, tem um jogo que vem depois, é uma sequência de Shadow of the Colossus que você joga com um garotinho de chifre. Não é uma sequência, veio antes. Mas a gente era muito novo pra ter essa informação. A gente só sabia que existia tal jogo, sabe? Mas qual é o nome do jogo? Não sei. Ninguém sabia a porra do nome do jogo. E é muito engraçado como, tipo, até esse detalhe, se eu não me engano também, na praia onde fica o segundo colosso, no final do jogo você consegue encontrar uma melancia, no qual linka com o final de Ico. Quando eu falo, parece que eles tinham completa noção de que eles estavam criando um mistério em volta do jogo, ao mesmo tempo em que parece que foi sem querer. As teorias foram aumentando e elas foram ficando cada vez mais confusas, malucas e impressionantes de certo modo. Verdade. E, bem, você deve estar achando que isso é doideira, que Não. com o tempo as pessoas perceberam que tudo isso era loucura, mas não. O fato de ser um jogo do Fumito Ueda tornava isso, de certo modo, diferente. O Ueda era conhecido por colocar até os mínimos detalhes de propósito nos seus jogos. Então tinha que ter alguma coisa ali. Para esse pessoal não existia possibilidade de não ter um segredo. Cada vez mais isso foi escalando. Teorias mais absurdas, como zerar o jogo 16 vezes para ver se algo mudava ou coisa do tipo, começaram a aparecer e serem realmente testadas. O Jardim Secreto não foi um achado suficiente. O jardim nunca foi e nunca vai ser o suficiente. As pessoas queriam um segredo de verdade, um grande segredo. Para falar a verdade, elas queriam um segredo colossal. Se houvesse um 17º Colosso... E bem, é agora que a gente vai entrar no ponto mais legal das teorias desse jogo pra mim. Os Colossos Excluídos. Eles são um dos tópicos mais interessantes e divertidos de falar desse jogo.
E antes de eu comentar o que eles causaram em toda a comunidade, eu acho que eu preciso explicar pra vocês, pra quem não sabe, o que são os Colossos Excluídos. Então vamos lá. Inicialmente, Shadow era um projeto que deveria conter 36 colossos, mas esse número foi diminuído e chegou-se a 24 colossos. Porém, 24 não é um número exato, afinal com o tempo a gente acabou descobrindo mais uns 2, se eu não me engano. Mas inicialmente eram 24 colossos, 8 colossos excluídos, junto com os 16 que a gente já tem no jogo. Esses colossos foram excluídos por limitações de hardware ou porque os desenvolvedores não gostavam deles. Mas é inegável que esses colossos chegaram até mesmo a ter mecânicas do jogo, modelos feitos, arenas feitas. Eles estavam no jogo em algum momento. Agora eu vou apresentar vocês aos colossos excluídos. Vamos começar então. Primeiro a gente tem o Abert, a aranha. Depois a gente tem Não dá pra ter ideia de como seria essa porra, mano. Cara, olha a porra desse colosso. Como é que mata isso? E esse sentimento de como é que se mata isso é muito interessante. Porque, por exemplo, eu acho que o Valos, o Barba, são tão iguais e tem mais o 15º, 3 colossos de modelos tão parecidos. Pra mim, daria fácil pra tirar o Barba, que é um dos que eu menos me importo. Mas, porra, são colossos assim, dessa forma que você bate o olho e fala, como é que eu mato isso? Você tem o sentimento de impotência, sabe? A gente tem o Kios, o Eu acho o design dele maneiro pelas cores, mas também não parece grande coisa. Eu nunca curti também os colossos pequenininhos. Pollux. Tá aí um colosso feio, hein? Puta que pariu. Eu lembro de outras fotos dele. Da recriação dele por fã. Nossa, esse daí. A Gárgula. A Darflan. A mecânica dele parece ser muito boa. Você tem que fugir com a agro e apagar as asas. Fênix. Dionin. O Ver. Como é que mata isso? Como é que dá pra entrar dentro da boca dele? Essas questões são... Imaginem isso no jogo da época. Imaginem isso em 2005. Sirius. O Javali. É um colosso tão parecido com o que já tem, sabe? Pra que adicionar outro igual, sabe? O Lagarto. Monkey. O Macaco. Esse daí eu não consigo nem imaginar como que funcionaria. Mas ter no jogo seria muito interessante. Mas não faz o menor sentido esse colosso daí. Ives. Um quadrúpede morto-vivo. E finalmente, Rock. Avus. Ou Blackbird. O colosso excluído mais famoso do jogo. É. Já eu vou falar dele. O fato de que depois de alguns anos, o conhecimento de que haviam colossos que foram Ah, tá esse... do vídeo. excluídos do jogo original, levou as pessoas a procurarem ainda mais. Afinal de contas, dentre os 8 que foram deletados, tinha que ter alguma coisa lá. Algum deles tinha que ter sido mantido ali. Então várias imagens e informações começaram a circular pela internet sobre esses colossos. Pessoas que diziam ter visto o suposto 17º colosso, pessoas que tiraram fotos dizendo que era que acharam o 17º colosso. As buscas por esse segredo nunca tinham alcançado um hype tão grande assim antes. As pessoas até cavaram um vídeo antigo em que um dos colossos excluídos, o Blackbird, aparecia em um dos trailers oficiais do jogo. Isso não confirmava nada, claro, era apenas um trailer promocional antes do jogo ser lançado, que poderia muito bem ter sido alterado, e foi com a chegada dos membros Pickle e Nomad no fórum que a busca realmente teve o seu fim. Esses dois destrincharam o jogo em emuladores com mods de noclip e debug, e varreram cada canto desse jogo. O mistério que... Tá aí uma coisa que eu me pergunto muito, que é o Dedan. Olha a estrutura simplesmente abandonada. Uma estrutura gigantesca que simplesmente foi retirada do jogo. Se algo dessa magnitude, porque, mano, modelar isso daí ainda mais pra época, não era uma parada fácil, tá ligado? Não era qualquer um que conseguia fazer isso daí. Você jogar uma parte tão grande do jogo fora, eu fico pensando, tipo, o que mais deveria ter, sabe? O escopo desse jogo era muito maior do que ele realmente foi. E hoje em dia, daria pra se produzir um jogo assim. Só que, sei lá, a indústria de hoje em dia não abriria margem pra um jogo como esse. Parece que antes havia mais espaço pra experimentação, sabe? Cada canto desse jogo. O mistério que todo mundo procurou por anos, nunca teve lá. A busca foi algo sem sentido esse tempo todo. E esse era o prego final no caixão desse fórum, e na esperança das pessoas que acreditaram que tinha algum segredo no jogo. Ou será que não? A ansiedade e a animação da comunidade aumentou mais e mais, conforme a gente ia achando áreas inteiras que foram deletadas do jogo e descobertas e refeitas pelos fãs como o Dedan, e arquivos envolvendo não só arenas, como animações dos colossos excluídos passaram a ser encontrados nos arquivos do jogo. Quando ambos, Pickle e Nomad, passaram a explorar as demos antigas do jogo, a comunidade foi a loucura
loucura com cada descoberta nova que aparecia, e se antes apenas fotos e alguns parágrafos de informação já eram o suficiente para alavancar um alvoroço de ansiedade na comunidade, então imagina só o que o descobrimento de animações e mapas novos não fizeram. E em 2018, quando o remake do jogo saiu, o Nomad foi até citado por sua busca e ajuda fornecendo informações durante a beta do jogo. Agradecimentos especiais, Nomad Colossus e os 79 caminhos para a iluminação. Era esse ponto especificamente que eu queria falar. Eu lembro do lançamento desse jogo na época. Eu lembro como o BRKC teve acesso antes do jogo ser realmente distribuído. E enquanto ele fazia a série dele, ele abria a aba de conquistas e ninguém tinha conseguido achar os 79 colecionáveis. E todo mundo ficava nessa esperança, nessa ansiedade de o que vai ser. Tanto que eles atrelaram esse tópico ao Nomad, que seria alguém ligado a segredos do Shadow of the Colossus. Então, tipo, eles foram muito espertinhos em colocar uma coisa atrelada à outra pra se gerar essa ansiedade, pra se gerar essa busca por esse colecionável, o que no final das contas não era nada. Esse que é o foda. Não era nada. Ele vai chegar até lá. Uma comunidade como essa, uma comunidade como foi esse jogo, que por anos, o jogo foi lançado em 2005. 2018 finalmente foi lançado o remake. E o que foi entregue foi... Eu acho que foi só um tapa-buraco. Pra uma comunidade desse tamanho, o que foi entregue não é nada, sabe? Pra que porra são 79 caminhos para a iluminação? Vamos lá. Os 79 caminhos se tornaram a nova discussão da comunidade na época. E as pessoas foram à loucura quando elas leram aquilo. Não só isso, mas as pinturas de cabra que tinham nas paredes, que no final, sinceramente, eu nem me lembro qual era a solução disso. Tipo, no final não levou a nada, sabe? O que isso significava? Será que aquilo realmente estava no jogo? Será que era um segredo, alguma coisa que estava ali? Então, conforme os dias se passaram, as pessoas começaram a achar colecionáveis brilhantes por todo o mapa, em lugares aleatórios. E sim, é isso que você tá pensando. Agora a caça ao tesouro se tornou mais real do que nunca. Olha a expectativa que se cria, mano. Isso tá atrelado ao nome do cara que tava à procura de mais e mais sobre o jogo original. Isso fica atrelado ao nome dele e são espalhados 79 itens colecionáveis pelo mapa inteiro. Tinha alguns itens numas localizações tão filha da puta. Eu lembro que tinha um item que só conseguiria na luta contra o 16º Colosso. Você tinha que subir na cabeça dele, você tinha que se jogar pelo penhasco e lá atrás do penhasco tinha um lugarzinho pra você pegar o bagulho. Umas paradas super escondidas. E aí depois de tudo isso coletado, o que você recebe de recompensa não é nada. Não é nada. Tinha algo escondido nesse remake. As pessoas que ficaram anos sem desistir, finalmente tinham algo para caçar realmente. A existência do Eldorado foi confirmada para essa comunidade depois disso. Eles só precisavam montar um mapa para chegar até lá. E você pode ter certeza que depois de 11 anos esperando alguma coisa, por qualquer conteúdo novo oficial de Shadow, as pessoas estavam mais do que dispostas a montar esse mapa pedacinho por pedacinho. Foi mesmo. E dito e feito, não demorou muito tempo para o pessoal mapear 79 pistas e após recolher cada uma delas, tudo que eles tinham que fazer era achar o lugar certo. Até depois de coletar tudo, você não tinha nenhuma referência do que tinha acontecido. Você só coletou tudo. Se não me engano, você ganhava uma conquista. Mas não poderia ser só isso. Não para um jogo dessa magnitude, com uma comunidade tão engajada por tantos anos. E sim, tinha algo mais. Você encontrava... Ah, meu irmão. Isso foi mamão com açúcar para esse pessoal. Juntando as 79 peças, uma porta embaixo do centro da adoração se abria. Uma última porta. Uma última descida pro último Imagina a segredo expectativa do primeiro cara fazendo isso. Imagina a expectativa. Você abre um bagulho desse... Você entra em choque, mano. Agora imagina a cabeça desse pessoal quando é feito pra isso. Esse portão, você descendo essa escadaria, essa busca finalmente é feito pra se criar esse hype. Pra vocês terem ideia, aquele post do fórum foi tão longe que dá pra escrever um livro grande só com os comentários que tem nele. Isso daqui se tornou um mar de teorias. Desde pessoas ligando pontos de geometria no mapa, analisando entrevistas, estudando minuciosamente os diálogos do jogo. Porra, as pessoas foram até mesmo analisar as relações dentro desse jogo com mitologias. Vocês acham que esse pessoal parou só na Bíblia? Não, teve gente achando similaridades com histórias celtas, gregas, entre várias outras. E você chega nesse pedaço, você tem uma visão, você espera algo a mais, você espera que, sei lá, mano. Eu sinto, o fato de fazerem um remake com uma comunidade tão engajada dessa forma, eles queriam entregar algo.
mas eles não tinham a aprovação do diretor criativo, sabe? Eles não poderiam ir muito além do que havia no produto original. E aí, pra fazer uma surpresa, pra fazer um agrado, eles fizeram o básico do básico só pra ter. Mas eles alimentaram tanto esse básico, eles criaram uma situação tão complicada e tão difícil de você alcançar, que a entrega chegou nem aos pés da expectativa. E por isso que desde 2018, quando isso foi revelado, quando as pessoas conseguiram descobrir, até hoje eu fico pensando, se fosse pra entregar algo assim, era mais fácil não ter entregado, sabe? Foram mais de 11 anos de dedicação. Não atende expectativa, de forma alguma. 11 anos de pessoas extremamente apaixonadas por uma caça ao tesouro finalmente conseguiram o que elas queriam. O tesouro. E como uma recompensa por todos esses anos de determinação, é uma ele estava ali. O segredo mais protegido do jogo nada mais era do que uma espada especial. Uma skin. É anticlimático, sim. Não é lá muita coisa, mas ao mesmo tempo, essa espada significa muita coisa. Eu sei que significa, mas daria pra ter algo a mais. Tipo, ela poderia fazer algo diferente. Nem que seja adicionar mais conteúdos, vamos tirar essa parte por não ter aprovação do diretor criativo, mas que a gameplay mudasse de uma forma assustadora. A única coisa que acontece é ela mata os colossos com hit. Faz algo a mais, seja criativo. Um jogo tão criativo como esse, ter uma solução tão rasa, sabe? Mais de uma década de buscas e estudos sendo recompensados. Mais de centenas de pessoas apaixonadas por um único jogo, querendo encontrar qualquer coisa que fosse. E por mais clichê que isso seja, não era mais sobre o tesouro. Independente do que ele fosse, seria o suficiente para abrir um sorriso no rosto de muita gente. Esse jogo uniu uma comunidade inteira e formou uma das discussões mais lendárias da internet. E querendo ou não, a busca sempre foi mais colossal do que a recompensa. Mas e para aqueles que ficaram insatisfeitos com esse final? E para as pessoas que esperavam mais? Bem, esse nunca foi verdadeiramente o último segredo do jogo. Eu acho que foi uma oportunidade jogada fora. Porque dava. O momento em que eles tinham pra fazer algo dessa magnitude era no remake. Era ali. Mesmo que eles não tivessem a liberdade de fazer algo muito além, até porque eles só estavam entregando um produto que foi pedido, um remake de um jogo antigo. Ainda assim, eu acho que era um momento pra Tinico, ou se não a Sony, verem um produto como esse, verem como que ele foi tão valorizado ao longo dos anos, e dar uma resposta, dar porquê das pessoas terem gasto tanto tempo. Não ia dar trabalho pra eles adicionar, nem que seja os colossos excluídos, com a gameplay mal acabada da época, explicando por que não foram pro jogo, explicando por que não deram certo. Isso seria incrível por si só. Mas uma skin é literalmente a forma mais básica e simples de recompensar alguém. Se tivesse aberto uma loot box e saísse essa skin, seria a mesma coisa. Eu só não consigo aceitar que um produto onde pessoas gastaram tanto tempo e investiram tanto de suas vidas fosse uma recompensa tão pífia. Poderia ser qualquer outra coisa, mas uma skin, cara. As pessoas realmente gastaram muito tempo indo atrás de algo nesse jogo. E a oportunidade que eles tinham de entregar esse algo foi deixada pra lá, sabe? A oportunidade, o tempo que era pra isso ser feito, se passou. Eles foram citados oficialmente pela produtora do remake. Eles desenterraram anos de informação que até mesmo ajudaram a produzir o remake. E com toda a informação cavada das demos, mapas deletados, colossos excluídos, mecânicas excluídas, algumas dessas pessoas se uniram para fazer os seus próprios projetos. Tentar refazer o jogo com tudo que foi tirado dele. E se liga só nos clipes disso. Esse é apenas um dos projetos. Acho maneiro esses projetos. O Tribute. E esses caras estão refazendo todas as batalhas excluídas. Eles estão refazendo todo esse jogo do zero. Não é por dinheiro, não. Se eu não me engano, tem um grupo brasileiro que tá fazendo isso. De certa maneira, toda essa busca é como se fosse uma própria metáfora com o jogo em si. Shadow é sem dúvidas um dos meus jogos favoritos. E foi um prazer contar essa história pra vocês. Eu me orgulho muito de ter feito parte de toda essa comunidade. E por anos eu fiz parte das discussões e teorias no Facebook, no YouTube e até mesmo já postei nesse fórum que eu citei o vídeo inteiro. E fico muito feliz de poder contar sobre uma das coisas mais incríveis que eu já participei da minha vida pra vocês. E bem, daqui pra frente vocês sabem como é. Deixa o like e me ajuda a divulgar se você gostou do meu trabalho. Maneiro demais, maneiro demais. Eu já sou inscrito e já deixou o like, ó. Faz tempo, eu assisti esse vídeo na época. Porra, um videozão. Parabéns, Lizard. Mas ainda assim, eu não consigo ter essa visão tão boa, sabe? Tão positiva. Mas a esperança meio que se apagou. O que se tinha pra ser entregue, se tinha pra ser revelado, se algo a mais realmente importante pudesse acontecer, seria ali. E se não aconteceu, é porque realmente não existe.